O curso de cozinha quente visa capacitar o profissional para atuar em serviços gastronômicos. Para isso, aborda temas como a relevância do trabalho harmônico em cozinha, conceitos de mise en place, tipos de cortes, técnicas de cocção, pratos da culinária brasileira e da gastronomia internacional, receitas básicas e muito mais. Nesta aula você conhecerá diversos pratos da cozinha internacional, conhecendo as características especiais de cada um deles. Também conhecerá alguns importantes pratos da cozinha brasileira, destacando as culinárias específicas de cada região do Brasil. Olá, pronto para mais uma aula? Mais uma vez, ela está repleta de ensinamentos preparados especialmente para você. Espero que tenha estudado bastante os assuntos que aprendemos na aula passada, pois eles são essenciais em sua atuação profissional. Agora vamos dar início ao conteúdo preparado para hoje. Nesta aula iremos destacar mais alguns temas associados à cozinha quente que são de extrema relevância. Curioso para saber quais são? Vamos lá! Pois bem, o tema de hoje é essencial na gastronomia atualmente. A cozinha internacional. Nesta e na próxima aula iremos viajar pela gastronomia mundial, conhecendo vários pratos consagrados na cozinha internacional. A formação cultural de cada população com o desenvolvimento econômico e histórico de cada país. Colabora para a constituição de uma gastronomia singular e simultaneamente, com influências de povos e países. Antes de nos aprofundarmos nesse assunto, é importante que você se atente à seguinte informação. Fique ligado, conhecer os pratos típicos de cada nação é uma viagem às suas tradições, cultura e história. Tendo todo esse contexto em mente, vamos conhecer os pratos tradicionais da cozinha internacional. Até aqui já estudamos sobre vários modos de cocção e técnicas de preparo relacionadas à cozinha quente. Neste momento vamos destacar alguns pratos tradicionais das cozinhas ao redor do mundo. Então, vamos conhecê-los. Ceviche. Nesse preparo não há cocção térmica, mas sim química. Isso porque o ácido do limão cozinha a carne, tornando-a firme e opaca. Esse prato é bastante popular na América Latina e é preparado à base de peixe cru, limão, cebola, tomate e pimenta. Vale destacar que ceviche também pode ser escrito como ceviche. Empanada. Trata-se de um preparo assado bastante consumido na Argentina e em outros países. É um pastelzinho recheado com carne moída, uvas passas, azeitonas e cebolas. Tem origem na Espanha e possui em seus recheios o uso de frutos do mar, presunto, picado, entre outros elementos. Também são chamadas de empanada galega na região da Galícia e empanada de Batallón. Parrilhas. No Uruguai, as churrasqueiras são chamadas de parrilhas e fornecem vários tipos de assados. No Brasil, o costume do consumo de carnes assadas na brasa foi originado do povo gaúcho, que comia todos os cortes da carne de vaca ao longo das cavalgadas. Contudo, mesmo antes dos colonizadores, os indígenas charruas já possuíam esse costume de alimentação. Um dos preparos mais desejados são as costeletas de cordeiro. Tidas como item de exportação, seu tempero é o adobo, uma mistura aromática de ervas e azeite de oliva, que veio com os espanhóis e que também é empregada em outras carnes. Antes de prosseguirmos, vamos verificar se você está compreendendo bem a matéria estudada. Na próxima página você verá uma frase sobre o que foi explicado, e deverá dizer se a frase é correta ou errada. No preparo de ceviche há uma cocção térmica. Correto? Errado?
Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Parabéns, essa afirmação é realmente errada, pois vimos que no ceviche há uma cocção química. Agora vamos conhecer outros pratos internacionais. Paella. Trata-se de um prato espanhol que é chamado pelo nome da frigideira em que é preparado, a paella. Conhecida em todo o mundo, a paella é preparada com arroz, pimentões, açafrão, frango, carne suína, azeite, frutos do mar, linguiça, coelho, alho e outros elementos. Sauerbraten. É um prato alemão preparado com carne marinada por 3 dias antes de assar. Depois da cocção, ela volta a ser marinada por mais alguns dias. Com essa técnica de preparo, a carne fica macia e, historicamente, é servida com batatas. Atenção! Vamos ver uma informação interessante a ser destacada para o seu estudo sobre esse tema. Fique ligado, o nome Sauerbraten é uma expressão alemã para assado azedo. Após destacar mais esse aprendizado, vamos ver outros pratos internacionais que devem ser abordados. Cassoulet. Com origem no sudeste da França, esse prato é preparado com feijão branco, carne de vaca, pato ou galinha, cebolas, tomates, linguiça, bouquet garni e temperos. A especificidade desse cozido é que, antes de ser servido, é levado ao forno com uma crosta de migalhas de pão. Esse método faz com que a crosta fique suavemente dourada e seja quebrada no momento em que for colocado no prato. Massas. Na Itália, a ingestão de massas é alta e das mais variadas formas, como macarrão, lasanha, pizza, dentre outras. Algumas regiões possuem destaque em função dos tipos de farinha e seus acompanhamentos. Vale ressaltar que o manjericão e o tomate são elementos obrigatórios em várias preparações de massas. Moussaka. Trata-se de um prato da culinária grega que possui muitos sabores, cores e aromas. Dentre os diversos pratos dessa culinária, um que se destaca é o moussaka. Preparado com camadas de berinjela intercaladas com carne de cordeiro moído, batatas e azeite, esse prato é assado no forno. Roast beef. Sendo um preparo da cozinha inglesa, o roast beef é uma carne assada. A especificidade dessa carne é que a porção interna fica macia e praticamente crua, enquanto a externa fica bem escura e tostada. Para servir, deve-se fatiar a carne finamente. Fish and chips. Trata-se de um prato da cozinha britânica, sendo uma alternativa gastronômica bastante popular, preparada com peixe e batatas fritas. Antes de ser frito, o filé é passado em uma mistura de cerveja, farinha de trigo e um pouco de vinagre ou bicarbonato de sódio, após a fritura são adicionados o vinagre e o sal, que deixam o prato com sabor especial. Historicamente, o preparo do fish and chips era colocado em um cone de papel ou jornal, o que ainda ocorre frequentemente em Londres. Contudo, hoje em dia existem outros tipos de embalagens. Antes de prosseguirmos, vamos avaliar seu aprendizado a respeito do que foi ensinado até aqui. Selecione a alternativa que contém a palavra que completa corretamente a próxima declaração. É um prato alemão preparado com a carne marinada por 3 dias antes de assar. Depois da cocção, ela volta a ser marinada por mais alguns dias. Ceviche, paella, sauerbraten, cassoulet, moussaka. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. É isso mesmo, você acertou. Foi exatamente isso que aprendemos. Agora, com as informações fixadas, podemos conhecer outros pratos internacionais. Bacalhau.
Bastante estimado na culinária portuguesa, o bacalhau é um peixe de carne branca e firme. Alguns pratos que podem ser destacados são o bacalhau à bechamel, bacalhau assado na grelha e por outras formas, e bacalhau à provençal. Atenção, vamos ver uma informação interessante a ser destacada para o seu estudo sobre esse tema. Fique ligado, existem registros de que desde 1780, a gastronomia portuguesa já possuía em sua cozinha tradicional pratos usando o bacalhau. Tendo ressaltado esse ponto, vamos ver mais alguns pratos internacionais. Beef Wellington é um prato inglês preparado em homenagem ao comandante britânico Arthur Wellesley, Duque de Wellington. A especificidade desse prato é que a carne é assada em volta de uma massa folhada. Há algumas variações no preparo, e pode ser adicionado um patê normalmente de foie gras entre a massa e a carne. Tournedo Rossini é um prato elaborado em homenagem ao compositor da ópera Barbeiro de Sevilha, Gioacchino Rossini. Esse prato é preparado com filé em medalhão, lâminas de trufas, foie gras, pão em fatias e molho demi-glace. Para que você grave muito bem os assuntos estudados nesta aula, vamos ver um vídeo que certamente irá ajudá-lo a se lembrar do conteúdo. Débora, nosso restaurante é especializado em comida brasileira, certo? Isso mesmo, Raquel. Por que a pergunta? Porque eu estava estudando sobre cozinha internacional. E tem tanta comida boa também. Ah, sem dúvidas que tem mesmo. Mas devemos focar em um segmento só, não achar? Assim podemos atender melhor os clientes. Sim, isso é verdade. Mas então eu nem preciso aprender sobre a culinária internacional. Aí é que você se engana, Raquel. Conhecimento nunca é demais. Sem contar que algum dia você pode mudar de emprego. E em seu novo emprego, podem trabalhar com culinária internacional. Você tem razão, Débora. Você conhece muitos pratos internacionais? Conheço alguns. Ceviche, empanada, parrillas, paella, cassoulet, massas, moussaka, roast beef, fish and chips, bacalhau, bife Wellington e vários outros também. Que legal! Você pode me dar algumas dicas de preparo? Claro! Vou falar primeiro do bacalhau, que eu gosto muito. Muito interessante, não é mesmo? Com essas demonstrações fica bem mais fácil compreender os aprendizados. Para reforçar o que foi apresentado, vamos fazer um pequeno teste para depois darmos continuidade à nossa aula. Escolha qual a alternativa que completa corretamente a sentença a seguir. É um prato elaborado em homenagem ao compositor da ópera Barbeiro de Sevilha. Esse prato é preparado com filé em medalhão, lâminas de trufas, foie gras, pão em fatias e molho demi-glace. Roast beef, fish and chips, bacalhau, beef Wellington, tournedo Rossini. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Perfeito, você está mesmo atento. Com o exercício respondido, podemos dar continuidade à aula dando destaque a mais pratos internacionais. Yakisoba é um prato de origem chinesa e significa macarrão frito em molho. O modo de preparo desse prato envolve cozinhar o macarrão e em seguida fritá-lo separadamente para adicionar a carne e os legumes já fritos. Na sequência deve-se adicionar um molho preparado à base de shoyu. Atenção, é importante que você compreenda a seguinte informação.
Fique ligado, hoje em dia o yakisoba é consumido em diversos locais ao redor do mundo. Após destacar mais esse aprendizado, vamos ver outros pratos internacionais. Sushi. O sushi não é um prato da cozinha quente, no entanto, o arroz utilizado para o seu preparo exige cocção. Esse prato possui relevância na culinária japonesa e é ingerido em diversos locais do mundo. O arroz empregado para o seu preparo é o japonês. Vamos destacar alguns pontos sobre o preparo do sushi. Basicamente, porções iguais de arroz e água são o bastante para o preparo do arroz. Contudo, vale mencionar que pequenas alterações também podem acontecer. Preferencialmente, é indicado preparar mais de 2 porções para melhor acomodação na panela. O arroz precisa ser bem lavado até que a água fique transparente. Essa operação deve ser repetida quantas vezes for preciso. Em seguida, deve-se deixar o arroz de molho entre 30 e 45 minutos, de acordo com a temperatura ambiente. Esse procedimento irá possibilitar que a água seja incorporada ao grão de arroz. Na sequência, em uma panela deve-se colocar o arroz e a água em fogo médio com a tampa. No momento em que o arroz ferver, deve-se deixar em fogo alto por 1 minuto. Após isso, com fogo baixo, deve-se deixar o arroz cozinhar por 15 minutos. Em seguida, é preciso desligar o fogão e deixar o arroz descansar, com a panela tampada por 10 minutos. Passado esse tempo, é preciso temperar o arroz. Saiba que as proporções recomendadas para o tempero do arroz para sushi são básicas. De acordo com o paladar, deve-se adequar a receita com outros tipos de vinagres suaves e também adicionar ou diminuir a proporção do açúcar. Na sequência, em um recipiente pequeno, deve-se acrescentar sal, açúcar e vinagre, misturando-os até que o sal e o açúcar dissolvam. Nessa etapa também podem ser empregados temperos já prontos. Para misturar o arroz com o tempero, é preciso fazer isso em movimentos circulares com uma colher de plástico. Entenda que é fundamental que o arroz esteja resfriado para incorporar melhor o tempero. Agora vamos ver seu desempenho até o momento. Responda correto ou errado para a declaração a seguir. O sushi é um prato de origem chinesa e significa macarrão frito em molho. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, essa afirmação é realmente errada, pois vimos que essa descrição se refere ao yakisoba. Agora vamos destacar outros pratos internacionais. Yakimeshi. É um prato da cozinha oriental, constituído de arroz, legumes, ovos e frango. Também pode ser feito com carne e camarão. Possui como especificidade um arroz colorido e saboroso. Saiba que yakimeshi é uma palavra japonesa que quer dizer arroz assado, da junção de yaki, que significa assado, e meshi, que significa arroz. Na China, esse prato é conhecido como shaofan. Vale destacar que esse prato é tão completo e saudável que dispensa outros acompanhamentos. Frango garam. Trata-se de um prato típico da cozinha indiana, sendo uma mistura de condimentos e especiarias. Esse é um atributo da Índia, ou seja, pratos condimentados e sabores marcantes. O garam masala é preparado com ingredientes como canela, cravo, cardamomo, cominho, noz moscada, anis, sementes de coentro, dentre outros elementos. Pato de Pequim. É um prato da culinária chinesa, tendo registros de 1368. Seu preparo é iniciado na criação da ave, que faz de 4 a 5 refeições por dia, até alcançar 7 quilos.
Para sua preparação é feito um buraco sobre uma das asas e é inserido ar até a pele inchar. Esse processo é realizado para fornecer crocância no momento de assar. Em seguida, o pato é submergido na água fervente, passado no açúcar ou no xarope de maltose e pendurado para secar com a pele separada. Isso é importante para possibilitar que fique crocante posteriormente. Para assar, o fogo é constituído de madeira de árvores frutíferas. Na sequência, o pato é pendurado. Fique atento à próxima informação. Fique ligado. Para que a gordura seja absorvida, os patos devem ser repousados após serem assados. Tendo ressaltado esse ponto, vamos continuar aprendendo. Para o pato de Pequim, deve-se servir primeiramente a pele crocante, cebolinha picada, um molho doce de trigo e pequenas panquecas muito finas, denominadas raibim. Originalmente, a pele crocante é colocada na panqueca com o molho e a cebolinha. Kebab é um prato da culinária do Oriente Médio preparado com pedaços de carne de carneiro no espeto, folhas de louro, fatias de cebola, pimentão e outros legumes. Esses legumes são marinados antes da cocção. Os ingredientes podem ser assados ou grelhados. Agora vamos reforçar o seu aprendizado por meio de mais um teste. O frango garam é um prato típico da cozinha, sendo uma mistura de condimentos e especiarias, francesa, japonesa, indiana, chinesa, britânica. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Excelente, você está mesmo atento. Com o conteúdo exercitado, podemos dar continuidade à nossa aula. Cuscuz marroquino. Tendo origem no norte da África, o cuscuz marroquino é preparado com pequenos grânulos de sêmola de trigo, acompanhado por legumes, carne de vaca, aves ou frutos do mar. Atenção, vamos ver mais uma dica importante para esse assunto. Fique ligado, no preparo do cuscuz marroquino é recomendado hidratar a sêmola antes da cocção. Após essa informação, vejamos o último prato internacional a ser abordado. Falafel. É preparado com grão de bico e fava, moídos e temperados com cebola, alho, cominho, sal, pimenta, cebolinha verde e coentro. Os ingredientes são misturados, compondo uma massa que deve conter fermento químico e que deve ser frita por imersão. Normalmente é servido com pão sírio acompanhado de conserva de beterraba, tahine, coalhada e saladas variadas. Tem origem palestina e é consumido principalmente em Jerusalém e Beirute. Pois bem, com isso acabamos de conhecer os pratos da cozinha internacional mais importantes. Interessante mencionar que vários nomes da culinária internacional são homenagens a pessoas que se destacam em seus países. Vale ressaltar ainda que esses pratos, ainda que sejam típicos, são consagrados ao redor de todo o mundo. Encerradas as explicações, atente-se ao próximo vídeo para ajudá-lo com as explicações que foram ensinadas. Débora, muito obrigada por ter vindo até a minha casa me ajudar. Eu não tenho muita experiência com alguns pratos internacionais, principalmente os orientais. Imagina, Raquel. Cozinhar é sempre um prazer. Além disso, eu ganho mais prática. Legal. Eu adoro yakisoba, e agora finalmente estou aprendendo a prepará-lo. Esse preparo é bem simples. Como nós já cozinhamos o macarrão, agora devemos fritá-lo separadamente. Depois temos que acrescentar a carne e os legumes que já fritamos.
E depois temos que acrescentar o molho que fizemos à base de shoyu, não é? Isso mesmo. Nosso yakisoba vai ficar ótimo. Parece que sim. Já está com cara de que está bem saboroso. Depois você vai querer fazer qual prato? Todos os que você puder. Quero aprender a fazer yakimeshi, kebab, cuscuz marroquino, falafel. Ah, e o arroz do sushi também. Certo. O arroz do sushi tem uma cocção bem cuidadosa mesmo. Mas vamos acabar o yakisoba antes. Esses vídeos são muito bons para ajudá-lo com o estudo, não é mesmo? Como de costume, vamos garantir a fixação do conteúdo com mais um exercício. Então é com você. Selecione a alternativa correta. Tendo origem no norte da África, o é preparado com pequenos grânulos de sêmola de trigo, acompanhado por legumes, carne de vaca, aves ou frutos do mar. Yakimeshi, frango garã, pato de Pequim, cuscuz marroquino, falafel. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Ótimo, é exatamente essa a resposta certa. Respondido o exercício, podemos partir para mais um conteúdo da nossa aula. Nesta etapa da aula, vamos destacar alguns importantes pratos da cozinha brasileira. A partir de agora, iremos viajar rapidamente pelo Brasil, abordando os principais pratos e ingredientes utilizados em cada estado. Alguns desses pratos são de origem regional, podendo estar presentes em estados diferentes daqueles que iremos descrever. É preciso ter em mente que as variadas etnias que compõem a nação brasileira fornecem à culinária nacional uma dimensão enorme. Então, tendo todo esse contexto em mente, vamos destacar os principais pratos tradicionais da cozinha nacional. A feijoada é um dos pratos tradicionais da culinária brasileira, estando presente em todos os estados. Porém, esse prato possui uma grande participação no hábito alimentar de cariocas e paulistas. Consiste em um cozido de feijão e carne suína, possui alguns acompanhamentos tradicionais como arroz, farofa e couve. Contudo, é importante destacar que sua receita possui variações em alguns estados, sendo possível observar pequenas alterações entre a feijoada carioca, a baiana e a mineira. Atenção! Vamos ver uma informação interessante a ser destacada para o seu estudo sobre esse tema. Fique ligado, vários nomes de pratos da culinária brasileira são homenagens a pessoas que se destacaram em algum setor. Pois bem, tendo essa informação em mente, podemos exemplificar com o filé a Oswaldo Aranha, criado em homenagem ao ex-embaixador brasileiro. Saiba que em cada região existem essas homenagens, então busque saber em sua região a origem dos nomes dos pratos. De modo tradicional, pode-se classificar a cozinha brasileira pelas grandes regiões demográficas. Então vamos destacar as características de cada uma delas. A primeira que iremos abordar é a culinária do Norte. A cozinha do Norte é composta pelas culinárias amazonense, paraense, tocantinense, amapaense, roraimense e acreana. A região Norte apresenta uma riquíssima tradição culinária, com intensa herança indígena, sendo que cada estado possui suas especificidades e características. Alguns exemplos de pratos típicos do Norte são tacacá, tucunaré, tapioca e pato no tucupi. Tendo origem indígena, o tacacá é uma sopa com tapioca, camarão seco, pimenta e tucupi. Vale ressaltar que tucupi é o nome dado a um molho preparado com mandioca e jambu, que acompanha o pato ou o peixe. Na sobremesa, doces de castanha do Pará e frutas típicas, como açaí e graviola, bolos de macaxeira e baião de dois. Pode-se destacar também a maniçoba, que é um prato de origem indígena e africana. Ela é preparada com folhas de mandioca ou manivá, moídas e cozidas por cerca de uma semana,
com a adição de carne de porco, bovina e outros elementos defumados e salgados. Esse prato é servido acompanhado de arroz branco, farinha de mandioca e pimenta. É bastante comum nos estados do Pará e Bahia. Antes de continuarmos, vamos analisar seu progresso. Na próxima página, você deverá escolher a resposta correta. A região norte apresenta uma riquíssima tradição culinária com intensa herança indígena, sendo que cada estado possui suas especificidades e características. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Ótimo, essa afirmação é mesmo correta, como aprendemos há pouco. Com o conteúdo avaliado, vamos iniciar mais um assunto de nossa aula. Destacaremos agora as especificidades da culinária do Nordeste. A cozinha nordestina é composta pelas culinárias baiana, sergipana, alagoana, paraibana, pernambucana, potiguar, cearense, maranhense e piauiense. Pratos preparados com peixes são típicos do litoral. Já a manteiga de garrafa, carne de sol e charque são presentes do sertão. A rapadura é tradicional desde o ciclo da cana-de-açúcar, no começo da colonização. A presença africana é visível na culinária da Bahia. Abrange pratos como vatapá, sarapatel, caruru, acarajé, abará, bobó de camarão, xinxim de galinha e moqueca de peixe. O azeite de dendê é o que distingue e perfuma os alimentos. Dentre os doces podemos destacar as cocadas, baba de moça e o conhecido bolinho do estudante, que é preparado com tapioca. O acarajé frito também é um prato tradicional do Brasil, preparado com feijão fradinho e recheado com vatapá, caruru, salada de tomate e camarão salteado. O vatapá é mais um prato típico da cozinha baiana. Ele pode ser feito com camarões frescos inteiros ou secos e moídos, com peixes, com bacalhau e carne de frango, acompanhada de arroz. O vatapá possui influência da culinária africana. Já na culinária de Pernambuco, há componentes transmitidos pelos povos africanos, indígenas e europeus. Várias receitas de origens de outros continentes foram adaptadas com elementos encontrados facilmente na região pernambucana. Alguns exemplos dos pratos típicos pernambucanos são sarapatel, buchada, mão de vaca, peixada pernambucana, bolo de rolo, cuscuz de milho e batata doce. No litoral do Agreste é encontrada uma ampla variedade de alimentos. O sarapatel é um prato originário de Portugal, preparado com vísceras de porco, cabrito ou cordeiro. Em Pernambuco é preparado com tripas e outras vísceras de porco e sangue coalhado cortado em pedaços. No decorrer do cozimento adicionam-se hortelã e pimenta de cheiro. Normalmente, o prato é servido acompanhado de arroz ou farinha. Na região do litoral é possível encontrar peixes, caranguejos, camarões e lagostas, que sempre são preparados acompanhados de molho. No interior sobressaem-se a carne seca e a galinha cabidela. Também podemos destacar frutas como siriguela, sapoti, manga, imbu, cajarana e o caju. Atente-se para mais um conhecimento que deve ser destacado no seu aprendizado. Fique ligado, pelo fato de abranger uma grande área litorânea, a presença de frutos do mar é característica em todos os estados da região nordeste do Brasil. Tendo ressaltado essa informação, vamos conhecer outros pratos da culinária brasileira. O escondidinho é um prato bastante popular nos estados do Nordeste. Ele é preparado com carne de sol, jabá ou frango desfiado, coberto com purê de macaxeira, isto é, aipim ou mandioca.
Esse prato ainda é temperado com manteiga de garrafa e gratinado com queijo coalho. Vamos conferir se você memorizou o que foi apresentado. Clique na alternativa que completa a próxima sentença. É um prato originário de Portugal, preparado com vísceras de porco, cabrito ou cordeiro, caruru, acarajé, vatapá, sarapatel, bobó de camarão. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Isso mesmo, você realmente está prestando bastante atenção na aula. Pois bem, retomando nosso conteúdo, vamos voltar às explicações. Agora vamos conhecer a culinária do Centro-Oeste. A cozinha do Centro-Oeste é composta pelas culinárias goiana e mato-grossense. A região é formada por 3 estados e o Distrito Federal, sendo uma ampla mistura de composições. Isso envolve desde as influências naturais pela composição histórica do Brasil até as alterações econômicas do século XX, que fornecem à região uma composição pecuarista e agrícola. A culinária goiana recebe influência dos vizinhos mineiros e dos paulistas. O estado possui pratos à base de carne seca, feijão e carne de porco, como leitão à pururuca, leitoa recheada, torresmo, feijoada, dentre outros. Em um cardápio típico não falta carne de frango nem o peixe, preferencialmente assado na grelha, e o arroz, todos comuns no estado. O diferencial da culinária goiana são os produtos típicos do Cerrado, como as frutas guariroba e pequi. Dentre outros pratos, podemos destacar arroz de carreteiro, pacu frito ou assado, peixe com mandioca, escaldado, quiabo frito, frango com guariroba, pirão, espeto, dourado, recheado e caldo de piranha. Importante ressaltar que o pequi é uma árvore nativa do Cerrado brasileiro. Seu fruto é bastante utilizado nas cozinhas goiana e mato-grossense. Desse fruto extrai-se um azeite, normalmente é ingerido, cozido, puro ou com arroz e frango. Vamos passar agora para as características específicas da culinária do Sul. A cozinha do Sul é composta pelas culinárias gaúcha, catarinense e paranaense. No Paraná é frequente o barreado, uma mistura de carnes feita em panela de barro, acompanhada de farinha de mandioca e banana. Já no Rio Grande do Sul, a refeição mais tradicional é o churrasco. É fundamental considerar que o churrasco é tradicional na região, sendo que os indígenas já assavam a carne em braseiros no chão. Essa tradição foi adotada desde o tempo da colonização e é comum até os dias de hoje. Além disso, deve-se ter destaque o arroz de carreteiro e o salame de porco. Por sua vez, em Santa Catarina encontram-se as caldeiradas de peixe e de sobremesa, as tortas de maçã, herdadas da imigração alemã. Tendo origem em Portugal, a caldeirada de peixe é um cozido com muitas variedades de peixe, com a adição de batata, cebola, tomate e pimentão. Atenção! Vamos ver um ponto importante sobre este tema. Fique ligado, alguns estados do Brasil sofreram e ainda sofrem influências dos estados vizinhos e dos fluxos imigratórios que cada um possui. Bem, antes de continuarmos, vamos ver o quanto você já entendeu sobre o que falamos. Na próxima página você verá uma afirmação. Leia com atenção e escolha a opção correta. Em Goiás é frequente o barreado, uma mistura de carnes feita em panela de barro, acompanhada de farinha de mandioca e banana. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, essa afirmação é realmente errada, pois vimos que o barreado é comum no Paraná e não em Goiás. Por último, devemos destacar a culinária do Sudeste. A cozinha do Sudeste é composta pelas culinárias mineira, paulista, carioca e capixaba. O tutu de feijão, a feijoada, a linguiça, a carne de porco e as postas de peixe com pirão são disseminadas em vários estados da região.
No Espírito Santo há a moqueca capixaba. Ela é feita na panela de barro com diversos tipos de peixe e frutos do mar, como marisco, siri, caranguejo, camarão, lagosta, bacalhau, palmito e a tintura de urucum. Vale lembrar que moqueca é o nome empregado no Brasil para se referir a um cozido de peixe e outros frutos do mar com variados temperos. A moqueca capixaba é uma variação de pratos tipicamente indígenas da costa do Espírito Santo. Atenção, vamos ver uma informação importante sobre este assunto. Fique ligado, a moqueca capixaba é muito popular no estado do Espírito Santo, e o prato é empregado como atração turística. Após destacar mais esse aprendizado, vamos ver os aspectos de outros estados da região sudeste. No Rio de Janeiro temos a feijoada, que é um prato de origem da adaptação do cozido português. Teve o seu aparecimento no decorrer do século XIX com a adição do feijão preto à mistura. O estado também contribui com o picadinho de carne com quiabo e o camarão com chuchu. Em Minas Gerais existem vários pratos com carne de porco, galinha ao molho, pardo ou com quiabo e angu. Também se deve mencionar o arroz carreteiro, arroz com galinha, feijão tropeiro, tutu, couve, torresmo e farofa. O pão de queijo de origem mineira pode ser encontrado em vários locais do Brasil. Dentre as sobremesas podemos destacar bolo de fubá, goiabada com queijo, doces em calda como cidra, abóbora e figo e doce de leite. Já em São Paulo, a cozinha caipira é parecida com a de Minas Gerais, porém a colônia italiana transmitiu as massas e a pizza na região. Outros destaques do estado são os pastéis, sendo bastante comuns e saborosos. Tendo intensa influência bandeirista, a composição gastronômica ocorreu por meio da ação de tropeiros em suas viagens pelo interior do estado. Pratos de preparo simples e sabor característico eram feitos utilizando o que estava presente em cada área de passagem. No fim do século XIX e começo do século XX, a chegada dos imigrantes forneceu ao estado uma variedade culinária particular. Hoje em dia, o pastel, que é de origem paulista com influência oriental, é disseminado por praticamente todo o Brasil. Na cidade de São Paulo existe uma intensa influência cultural libanesa, síria, italiana e japonesa. Outro destaque está no virado à paulista, um prato preparado com arroz, tutu de feijão, couve, ovos, farinha de milho e pedaços de carne de porco. Com isso, podemos conhecer os aspectos gerais referentes a cada uma das 5 regiões do Brasil. Podemos perceber que a diversidade da culinária brasileira apresenta uma intensa influência das culturas indígena, africana e europeia. Agora, para encerrar, vamos acompanhar uma história que irá ilustrar o tema que abordamos hoje. Agora sim estamos preparando refeições que conheço bem. É verdade. Aqui no restaurante o que mais fazemos é a comida brasileira. Acabei de receber vários pedidos ótimos. Escondidinho, leitoa recheada, feijoada e barreado. Já vi que também pediram muqueca capixaba e virado à paulista. Beleza. Todos esses pratos são muito saborosos. São mesmo. A gastronomia brasileira é riquíssima. Sim. É bem rica e diversificada mesmo. Nessa lista que acabamos de citar tem pratos de diversas regiões diferentes. É verdade. Isso é muito legal.
Porque, por mais que alguns pratos sejam típicos de determinado estado, eles são disseminados pelo país inteiro. É isso mesmo. Bem, acho que você vai precisar de ajuda, não é? Sim, por favor. Tem muita coisa para fazer. Assim, com mais esse aprendizado, podemos encerrar a nossa aula. Espero que tenha aproveitado o seu conteúdo. Estude com atenção, pois todos os assuntos abordados em nosso curso são elaborados para aumentar o seu conhecimento. Então aproveite esta oportunidade. Até nossa próxima aula. Hoje o estudo foi dedicado à cozinha brasileira. Aprendemos sobre a culinária do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, e tomamos conhecimento de vários exemplos de pratos típicos.